Bom dia, bom dia. Estava aqui examinando as escrituras essa manhã e eu estou estudando Êxodo. E mais precisamente lá no capítulo 13 de Êxodo, uma passagem me chamou a atenção, achei muito interessante. Diz assim, 13, versículo 8. E naquele mesmo dia farás saber a teus filhos, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te terá por sinal sobre tua mão e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. E aí no verso 16 diz assim: e será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E aí eu me recordei da passagem que vem lá em Apocalipse capítulo 13, do versículo 11 em diante, vai falar da besta que sobe da terra. E aí no verso 16 diz assim: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. E aí eu fiquei pensando o seguinte: lá em Êxodo, a gente ali está estudando sobre a instituição da Páscoa, quando Deus tira com mão forte o povo da escravidão do Egito, libertando-os, levando para o deserto, mais precisamente para a base ali, né, o entorno do Monte Sinai, Horebe, né, e ali ele começa a reeducar aqueles homens que eram escravos, que muito provavelmente nasceram escravos, porque quando José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, depois de alguns anos, ele já como governador, seus irmãos foram ao Egito comprar mantimentos, porque houve uma grande seca na terra naquela época, e quando José identifica os seus irmãos ali, então ele faz toda uma manobra para poder levar a sua família para lá, né? E ele consegue levar seu pai para lá, né? Se revela a seu pai, seus irmãos, né? Que achavam que ele já tinha morrido. E ali todo o povo de Israel é levado ao Egito, eles recebem uma parte na terra do Egito lá, e eles eram homens livres lá no Egito, né, nos dias de José. Até que José e o faraó amigo de José morreram, e então o faraó seguinte escravizou o povo. E aí é lógico que aquela geração de José foi morrendo, outros foram nascendo ali, porque o povo judeu se multiplicou sobremaneira lá na terra do Egito, e eles nasceram escravos. E aí Deus tinha uma promessa com esse povo, foi dada a Abraão, que esse povo que Abraão seria dado, Abraão e sua descendência seria dada uma terra que mana leite e mel. Então Deus com mão forte tira esse povo escravo da terra do Egito e os leva para o deserto. E ali eles permanecem 40 anos no deserto, para que, na verdade, eles fossem sendo reeducados e a geração que nascesse deles, livres, né, já nascesse sobre um conceito, né, de educação pautado nos estatutos, na lei do Senhor. E aí, nessa instituição da Páscoa, que celebra a saída, Páscoa, Pessa, em hebraico, quer dizer passagem,
né, passagem da escravidão para a libertação. Trazendo para os dias de hoje, né, através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, aquele que crê no seu nome e confessa com sua boca, né, crê com o coração, confessa com a boca que Jesus é o Senhor, então esse é tirado da escravidão, da morte, do pecado, né, e trazido para a liberdade em Cristo. É só para fazer um paralelo. Então lá no Êxodo, no primeiro mês do ano, do calendário hebraico, né, que é o Nissi ou Abib, como está lá em Êxodo 13, salvo engano no versículo 4. Então no primeiro mês do ano, que é o mês de Abib ou Nissan, né, no 14º dia, do 14º ao 21º, tinha que ser celebrada a Páscoa. E aí Deus vai instruindo a Moisés como falar com você, né, o que fazer, e quando os filhos perguntassem por que aquilo estava sendo feito, explicasse, né, porque Deus, né, lá no Egito matou os primogênitos porque Faraó endureceu o seu coração. Então todo primogênito de todo ser humano e dos animais então pertence a Deus, e aí a gente oferta a Deus. No caso dos primogênitos do ser humano, o macho, né, o primeiro macho nascido, ele era resgatado por um cordeiro, ele não era morto, né? O paralelo é muito interessante, né? Que de cada animal, cada animal que nascesse, do cabrito, da vaca, da ovelha e tal, o primogênito, o primeiro macho, seria ofertado ao Senhor, com exceção do jumento. Do primogênito da jumenta, esse seria resgatado por um cordeiro. Se ele não fosse resgatado, teria que ser decapitado. E de todo filho homem, né, do homem, né, e o homem, o macho, o primeiro macho, esse deveria ser obrigatoriamente resgatado, não poderia ser morto, teria que ser resgatado por um cordeiro. E assim nós fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus, né? Então, quando Deus fala sobre isso, e aí ele fala que esses ensinamentos seria posto por um sinal, né? Seria por um sinal na mão e na testa, no frontal, né? Você vai ver que os orientais têm até alguns povos, né, do Oriente, que eles colocam aqui um piercingzinho, né, que simboliza o terceiro olho, é o olho da mente, né? É quando você enxerga com os olhos vendados e você enxerga com sua mente. Então a palavra de Deus também diz que a gente deve ensinar os estatutos do Senhor aos nossos filhos, inculcando na mente deles. E aí o que me leva a crer que Satanás, lá no Apocalipse capítulo 13, quando ele fala que ele vai marcar as pessoas nas mãos, né, e na testa, às vezes a gente fica pensando que isso é uma marca física, né? Tem alguns que acham que é um chip implantado subcutaneamente, outros até eu mesmo já falei, já tive essa perspectiva também de que seria uma tatuagem eletrônica, né? Porque Bill Gates está desenvolvendo uma tatuagem eletrônica, onde ali vai conter todos os seus dados bancários, cívicos, né? Todos os seus dados civil, e então você não precisaria usar mais dinheiro, mais cartão, mais nada, bastava ler através de um infravermelho, né, essa tatuagem. Né? Muitos até no passado acharam que era o código de barra. E porque no código de barra tem a primeira barra, uma no meio e outra lá no final, são maiores, né? Tem uns tracinhos maiores, e ali dizia que era 666, 666, que é o número da besta, né? Segundo Apocalipse capítulo 13. E aí, o que acontece? Na verdade, inclusive a tatuagem que o Bill Gates está desenvolvendo, ela é com um material que é chamado luciferino, né?
que vem de Lúcifer, que é luz, né? Então, uma tatuagem invisível que, quando é exposta a uma certa luz, ela aparece, aí faz a leitura. Mas eu penso que não é nada disso. Essas coisas são secundárias, né? O chip, a tatuagem, não quer dizer que ela posta em você, que seria na mão, né? Ou na testa, ela seria suficiente para te levar para o inferno, para te fazer servo de Satanás. O que eu acredito é que Satanás está inculcando na cabeça das pessoas os seus estatutos, as suas normas, a sua lei. E quando você tem uma consciência, quando você tem um modo de pensar, esse pensamento, essa forma como você enxerga as coisas, o seu saber, ele te leva a agir de acordo com aquilo que você acredita. Então, mãos na Bíblia simboliza trabalho. São com as mãos que nós fazemos as nossas atividades. E o que tem na mente, né? Você só consegue desenvolver um trabalho de acordo com aquilo que você aprendeu, de acordo com aquilo que você estudou, aquilo que você sabe, aquilo que te foi ensinado. Todas as nossas ações, elas são pautadas no nosso pensamento, com o nosso saber. Então, Satanás ele está infiltrando na mente das pessoas o estatuto dele. E a palavra de Deus fala que a gente deve se revestir da armadura de Deus. E lá na primeira questão é o capacete da salvação, né? Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Opa, já estou em Apocalipse para cá. Deixa eu conferir aqui. Estou desacostumado a usar a Bíblia em papel, com esse negócio de tecnologia, usando a Bíblia no celular, né? A gente dá um clique ali e vai direto, né? Efésios. Então, aqui em Efésios, no capítulo 6, vai falar da armadura de Deus, né? A partir do versículo 10. Fala assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica
por todos os santos, e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, dá essa orientação, para que a gente, ao se revestir de toda a armadura de Deus, colocasse também o capacete da salvação. O que é a salvação? Romanos, no capítulo 10, verso 9, se não me engano. Romanos 10, 9. Romanos, capítulo 10, verso 9, fala: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se com a tua boca você confessar e com o seu coração você crer que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Confessar, eu só falo, eu só confesso aquilo que eu sei, aquilo que já me foi ensinado, aquilo que eu tomei por verdade, a isso eu confesso, né? Então, eu confesso com a boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo, ele é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e aí eu sou salvo. Eu revesti a minha mente, eu vesti o capacete da salvação, ou seja, eu estou inculcando na minha mente os princípios de Deus, os estatutos de Deus, a palavra de Deus. E quando eu coloco na minha mente a palavra de Deus, eu vou agir, eu vou trabalhar conforme o meu saber. E isso é que faz toda a diferença. Então, eu fiz esse paralelo porque em Êxodo fala que a marca será posto por sinal nos filhos de Israel, e nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, somos o Israel de Deus, espiritual de Deus. Então, que seja colocado em nós e nos nossos filhos, por sinal, na mão e na testa, nos frontais, os estatutos, os ensinamentos de Deus, para que a gente possa revestir de toda essa armadura, né? De toda a palavra de Deus, a gente possa resistir no dia mau, para que não venhamos ser enganados por essa falácia que está aí, como que os políticos falam, né? Me fugiu a palavra. Vai depender do que... esqueci a palavra, mas o que eles querem dizer, vai depender do que eles disserem, né? Daquilo que eles forem inculcando na cabeça do povo, né? Então, eles vêm aí ensinando um monte de coisa, né? O mundo está totalmente perdido no maligno hoje, né? Aquilo que foi condenado lá no passado, né? Se você estudar o livro de Gênesis e estudar a história de Abraão ali, Ló, o sobrinho de Abraão, né? Quando eles se separaram, foi morar nas campinas de Sodoma e Gomorra, e ali os homens daquela cidade, aquela cidade era toda pervertida, né? Homens se relacionavam com homens. Aí quando os anjos do Senhor foi lá tirar Ló de lá, por misericórdia a Abraão, porque a maldade daquele povo, a perversão daquele povo já tinha saturado, né, a Deus, e aí Deus resolveu aniquilar aquelas duas cidades pervertidas. E quando os anjos chegaram lá, né, os anjos eram uns caras bonitos e tal, os homens da cidade, do mais novo ao mais velho, foram para a porta de Ló, batendo e pedindo a Ló que trouxesse os caras para eles conhecerem. A palavra de Deus fala ali, conhecer. Da mesma forma que em Mateus, quando fala que Maria não concebeu um filho antes que Maria concebeu a Jesus, né? Que José não conheceu a Maria antes de conceber a Jesus, né? Então essa palavra conhecer, né?
não quer dizer saber quem é, né? Não é aquele conhecer de apresentar, muito prazer, me chamo Luiz Cláudio, né? Não, José já estava com Maria há muito tempo, né? Eles eram prometidos, ele tomou ela como esposa, ela já estava grávida do Espírito Santo, né? Já trazia consigo no seu ventre Jesus, e eles se conheciam naturalmente, né? Andavam juntos, moraram juntos, foram para Belém juntos, então mas a Bíblia fala em Mateus lá, porquanto não a conheceu enquanto não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Esse conhecer tá se referindo a ato sexual, né? Não a conheceu sexualmente. E lá em Gênesis, os caras trazem esses nomes aí para fora, esses seus visitantes aí, esses forasteiros, para que nós possamos conhecê-lo. Olha, não era, ali não estava se referindo, tanto é que Ló fala assim, meus camaradas, olha só, eu tenho 2 filhas virgens que não conheceram a homem ainda e tal, e eu trago elas e vocês fazem o que quiserem com elas, mas deixa esses homens, né? Porque eram homens santos, né? E aí os caras, não, nós queremos os caras. E aí se arremessaram contra Ló, tirando Ló da porta, tentaram arrombar a porta, então aqueles homens vieram e cegaram todos aqueles caras pervertidos e tiraram apressadamente Ló da cidade e sua família, para que pudesse então aniquilar. E quando Ló chegou na cidade vizinha, quando Ló e sua família, com exceção da esposa que olhou para trás e virou estátua de sal, né, porque desobedeceu uma ordem, um mandamento de Deus ali quando os anjos falaram, vai e não olhe para trás. Então ela olhou, desobedeceu, dançou. Mas Ló e suas filhas entraram na cidade, estavam ali a salvo, então a Bíblia fala que Deus fez chover saraiva, né? Pedras de fogo, enxofre, caíram sobre aquelas 2 cidades e mataram todo mundo. Por quê? Porque eles eram predominantemente homossexuais. É a palavra da verdade, é a palavra de Deus, a Bíblia, a minha única regra de fé e prática, é nisso que eu creio. Então, nos dias de hoje, a gente tem visto as mesmas obras de Satanás que ele vem implantando no mundo desde antes do homem vir ao mundo, né? Desde a criação do homem, porque ele foi lançado aqui na Terra antes, e aí, desde sempre, ele vem ensinando essas porcarias aí, que está sendo discutido e levado, né? Você vê que nas festas de carnavais e na rua hoje é um tal de ver mulher com mulher, homem com homem. E em Romanos, Paulo vem falar que tais homens são por isso indesculpáveis, vão receber nos seus corpos o justo juízo de Deus, porque os homens deixaram o modo natural de se relacionar com suas mulheres e semelhantemente as suas mulheres, né, deixaram de se relacionar com os homens pela forma natural, né, cometendo torpeza, homem com homens e mulheres com mulheres, e aí vão receber o justo juízo de Deus. E aí Satanás vem implantando isso na mente das pessoas, isso é normal, e agora, né, querendo matar crianças e tal, homicídio, a lei de Deus fala, não matarás, está normalizando tudo aquilo que Deus é contrário. E as pessoas estão inculcando isso na mente, estão agindo assim e estão sendo levadas a cativeiro espiritual, vivendo na prisão do pecado. E se morrerem nesse estado, receberão a justa condenação, que é o lago que arde em fogo e enxofre, e a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente, e essa segunda morte, ela é eterna, não tem volta. A chance que nós temos agora de salvar a nós mesmos, nossos filhos, a nossa casa e a nossa família é enquanto estamos vivos. A Bíblia, ela deixa claro que o tempo de Deus é agora, enquanto nós estamos vivos, enquanto nós temos o fôlego de vida que foi soprado nas nossas narinas pelo próprio Deus. Na Bíblia, espírito, nefesh e ruá no hebraico, nefesh no grego, quer dizer fôlego, ar, vento. Então nós somos
É por isso que a Bíblia diz, né, que o Espírito ele é como um vento, né? Ele vem e vai, você não sabe de onde vem nem para onde foi. Você pode sentir ele dentro de você te enchendo, mas não pode ver nem tocá-lo, né? Então, enquanto você respira, enquanto você tem fôlego de vida, fôlego de Deus dentro de você, honra a esse Deus que te deu a vida. Examinai as Escrituras, porque julgais nela conhecer a mim, disse Jesus Cristo. Pega a tua Bíblia aí todo dia, abre, consagra um tempinho, lê, ora, fala com Deus, com teu Criador. A oração, ela é tremenda. Vai restaurar a tua mente, vai te tirar de depressão, de um monte de coisa. E vai te fazer se relacionar com Deus. E você vai ver que vai abrir um canal na sua mente direto com Deus que talvez você nunca tenha experimentado e vai experimentar e vai ser muito bom, porque então você vai ter orientação do Senhor e vai poder salvar-se a si e a tua casa. Tá ok? Queria deixar essa meditação com vocês para que vocês possam atentar para o que está acontecendo. Não fica achando que é só uma marca física na testa ou na mão. É aquilo que está sendo colocado dentro. É aquilo que está sendo ensinado. Isso é a pior coisa que tem, porque, como eu disse, é o que vai te levar a agir. Então, coloque essa palavra. Coloque essa palavra dentro da tua mente, dentro do teu coração. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Salve a ti e a tua casa. Um bom dia. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre vós e tenha misericórdia de vós, e sobre vós Ele levante o seu rosto e te dê a paz.